Mais uma vez estamos aqui para falar do glorioso Sparta, o nosso grande time aqui de São Gotardo. Estou aqui com várias pessoas importantes aqui, todos foram presidentes, exceto o Dr. Holmes, que foi o médico desde 1978, quando aqui chegou. Mas está aqui o Tamil Sequita, foi presidente em que ano, Tamil? Boa tarde. Boa tarde, acho que foi 88, né? 88, 89. E Pedro Takigami foi presidente em 1984, estou certo? 84, 85. 84, 85. E Dr. Holmes foi médico do Sparta em que período, doutor? De 78 para cá, até hoje, já que precisar, estamos aí. Pois é. Vamos então prosseguir a nossa conversa após ouvirmos o nosso apoio cultural. Epa, vamos assistir televisão? Vem! Mamãe, essa é minha melhor amiga, Ana Vitória. Prazer, Ana Vitória. Inovar, respeitar e competir. Security Systems, segurança eletrônica. Vou começar pelo Dr. Holmes, que cronologicamente conhece o Sparta há mais tempo, foi a partir de 1978. Dr. Holmes, o que o senhor pode falar a respeito desse período todo como médico? Foi expulso alguma vez? Não? Já fui expulso uma vez pelo Bolero, porque eu não concordei com a falta que ele marcou em cima do Ganga. O Ganga matou uma bola no ombro, o Gavião matou uma bola no ombro, ele disse que era mão e eu gritei com ele, ele me pôs para fora. Ele um bandeirinha que tinha na lateral. E depois que eu saí para fora, eu fiquei do lado de cada tela, insultando o bandeirinha, porque o bandeirinha era muito grande, dava quase 2 de mim em tamanho. Eu fiquei insultando ele até faltar 5 minutos para terminar o jogo, aí eu saí de fininho, porque se o cara me pegasse, não sobrava nem pena, né? Mas o Sparta tem histórias e histórias. Era a alegria nossa do fim de semana, eram os jogos do Sparta. Infelizmente, por enquanto, tá parado, né? Mas nós sempre tivemos aí juntos, sempre junto com a diretoria, toda a diretoria que entrava, Zé Gordo, Seja, que a turma toda, Paulo Sanome. Então a gente estava sempre aí colaborando, fazendo as fichas técnicas dos jogadores para mandar lá para a Liga Patense. E tem história demais. Pois é, o senhor até já me contou uma passagem parece que, eu esqueci quem foi o jogador que machucou, quem foi? Ah, não. Teve um jogo aí que o juiz estava roubando tanto que o Wagner, filho do Valdomiro, saltou alambrado num canto ali, à esquerda aqui, quando a gente entra no campo, cruzou o campo todinho e o juiz correu dele e ele, perto do vestiário, ele mandou os 2 pés no peito do juiz.
O juiz bateu a cabeça numa muretinha que tem ali na entrada do vestiário. E o juiz até achou que estava morrendo, nós levamos ele lá para o vestiário, ele ficou apavorado. Aí teve só um cortezinho na cabeça, nós levamos lá no hospital, demos uns pontos, depois voltou. Aí encerrou o jogo, porque virou um furdunço aqui que ninguém podia fazer mais nada. Mas em cima disso aí tem vários e vários. Isso aí foi um dos que nós estamos lembrando. Pois como médico, o senhor poderia citar mais alguns casos assim que foram marcantes na sua carreira como médico? Teve o Chiquinho, teve um jogo que o Chiquinho disputando uma bola dentro da área, o Chiquinho goleiro. Ele era pequenininho, mas pulava alto pra caramba, e ele trombou, não sei se foi uma cabeçada de um centroavante, teve uma fratura no queixo, e por sorte tinha um cirurgião plástico da família aqui de São Gotardo, estava passeando aqui, aí nós entramos em entendimento com o cirurgião plástico, o Osmar foi lá, nós conversamos, e nós operamos ele lá no Pio 12, ficou perfeitinho, não teve problema nenhum, hoje é detetive lá em Patos, né? Acho que tem em Patos, e teve muito jogador, lesão de menisco que nós operamos, isso aí era... O Dairim de Tiros, que hoje é secretário de saúde em Tiros, o Dairim teve uma lesão de joelho, nós operamos ele. Ele falou assim, o dia que ele voltou para jogar, ele falou, o primeiro gol vai ser dedicado para o senhor. Ele marcou um golaço, ele chutava bem demais de pé esquerdo, ele marcou um golaço, correu lá onde eu estava para me dar um abraço. E são coisas impagáveis, né? Coisa que você faz na vida e fica para sempre, né? Que você nunca mais esquece. Em todo esse período, o Sparta teve momentos muito gloriosos. Você poderia citar um especial para você nessa época? Dos campeonatos da Liga de Patos, eu não, assim, precisar quando é que foi campeão, quando é que ele ganhou, não, mas eu sei que todas as disputas, que todos os embates aqui, finais de campeonato, isso aqui o campo ficava lotado, e o povo, era aquela euforia, todo mundo, vinha gente de Arapuá, principalmente Arapuá. Arapuá tinha uma rivalidade doida aqui, o Ouro Verde, até o presidente lá do Arapuá, era o prefeito, o Lalado, muito amigo meu, e eu tinha que ficar quieto num canto ali, não podia externar demais, que ele ficava sempre do lado da gente. Mas aqui, eu não sei assim, a cabecinha já está meio fraca, mas teve momentos aqui violentos, coisa da gente não esquecer nunca, né? Ficou marcado, inclusive o retrato eu tenho das épocas de campeão, fica lá no meu consultório. O pessoal acha que eu era jogador, eles chegam lá e vê todo o retrato do Sparta aí lá do lado. O senhor jogava bola? Eu falei, jogava bola nem de bilhar não jogo, nem gude, mas gostava demais, é coisa espetacular. Lembrar assim precisamente não dou conta agora não, mas que foi uma época muito boa aqui em São Gotardo, foi, você não tem nem dúvida. Bem, vamos voltar a você daqui a pouco. Agora eu vou pedir aqui o Pedro Takigami para contar sobre o período que ele passou pelo Sparta. Eu sei que foi um período em que problema com papel, documentação, você participou de tudo isso, né, Pedro? Foi no ano de 1983, foi o ano que eu entrei aqui para mexer com o negócio de bola aqui, eu mais o Seja. E foi quando a gente foi tentar disputar um campeonato regional, foi quando deu problema na documentação, que o Sparta não tinha condições de disputar um campeonato, porque não tinha nada de documento legal. Aí com isso a gente pegou e arrumamos documentação de um time aí que disputamos o campeonato de 83 e 84. Aí quando foi no ano de 1985, foi quando eu regularizei a documentação do Sparta. Foi o primeiro ano que o Sparta disputou um campeonato regional aqui, com documentação tudo legal. E com isso, no ano de 1984, foi quando eu mandei um projeto para Brasília, reivindicando uma verba para a construção de um alojamento aqui. E foi só que essa verba chegou no ano de 1986, foi quando eu já tinha largado. E no ano de 1985, no início de 1985, foi quando eu mandei um projeto para o governo do estado para fazer essa iluminação aqui do estádio. Aí foi no ano de 1985, foi o primeiro ano que o Sparta disputou um campeonato regional aqui e nós perdemos, foi na final contra o Paranaíba, que foi disputado lá em Patos, né? Então o Sparta ficou em vice. E no ano de 1986 foi quando o Zé Raimundo já foi presidente do Sparta, foi o ano que o Sparta foi campeão do campeonato regional, né? O Zé Raimundo é o Zé Gordo, que o pessoal conhece, né? Pois é, essa documentação, o Pedro, eu sei que existe um regimento datado de 1951, 52. O Sparta já tinha alguma papelada antes dessa data, não tinha? Em que consistiu essa legalização? O Sparta tinha uma documentação perante a Prefeitura Municipal.
Mas perante a federação não tinha nada, legalmente não. Legalmente não tinha porque na época, acho que foi no ano de 1958 ou 59, eles entraram com a documentação lá para legalizar, mas naquela época a federação cobrava uma taxa. Só que o Esparta não pagou essa taxa para regularizar esse documento. Então não tinha documento legal nenhum, nem perante a Federação Mineira, nem pela CBF. Hoje você pode ver na Federação Mineira e na CBF, tem documentação tudo legal. Quer dizer que hoje o Esparta, por exemplo, se revelar um jogador, ele vai ter uma participação no passe dele? Tem. Se entrar com a documentação do atleta, você tem uma participação na verba. Que, inclusive, tem um rapaz aqui, esqueci até o nome dele, que veio lá de Cachoeirinha. Foi quando o RT levou ele daqui. O Esparta ganhou dinheiro em cima daquele ali. Mas porque tinha documentação legal. Marcelo. É o Marcelo. Marcelinho de Araxá? Marcelinho Araxá, que eu chamava. Ah, já contaram isso para nós. Parece que de um, eu esqueci qual que é o outro, de um ele levou 1.000 e de outro ele levou 15 mil. Não é isso o caso? Então, aí, depois disso, você vê, do RT, depois de passado acho que uns 3 ou 4 anos, ele disputou o campeonato nacional acho que Nacional de Amazonas, se não me engano, lá de Manaus. Só que a última vez que eu encontrei com ele estava morando em Araxá. Isso deve ter aqui uns 10 anos atrás. Bem, agora vamos perguntar aqui para o Tamil Sequita, foi presidente 1988, 89, foi isso, Tamil? Sim, na época, eu acho que a gente sempre gostou de esporte, né? Todo tipo de esporte. Então, a gente chegava domingo, 2 horas mais ou menos, a gente já começava a descer aqui para a arquibancada e participava. E saía por aí também, Passos, Carmo, Arapuá e Parnaíba, né? Então, a gente sempre apoiou o esporte de qualquer modalidade que seja e de qualquer natureza. Então, a gente já esperava o domingo para curtir o nosso futebol. E foi uma época muito boa, igual o doutor Ramos falou, o Pedro, foi uma época muito boa, a gente acompanhou, a gente viu muitos jogadores, fez muita amizade, né? Inclusive o saudoso Zé Gordo, né? Zé Raimundo, foi muito amigo nosso, até lembro de uma situação aqui contra o Ouro Verde, saiu uma briga aqui no campo e na ocasião o policial pegou o Davi, aqui a gente fala Davi da CEMIG, estava quase enforcando ele ali, o Zé Gordo chegou perto do policial e falou, solta o Davi, senão dou um tiro na boca. Quer dizer, a gente lembra de coisinha assim, de repente eu vi o Bandeirinha levantando a bandeira para bater no Sege, e o Sege com as duas, aquele jeitinho dele, levantando as 2 mãos, eu corri pro lado dele, de repente o Ivanzinho e o Tim estavam correndo atrás do Paulinho, e eu deixei o Bandeirinha e o Sege corri atrás junto, escorreguei e caí. A sorte que eu estava de botina e caí. Senão podia ter pegado o rapaz e o Tinho e o Ivan ia bater muito nele. Então foi bom. E eu estava comentando na hora que cheguei aqui no estádio hoje. O Zé César queria pular o alambrado, por isso puxou ele. Então são recordações aí que parece que na hora o sangue sobe. Isso tudo porque a gente gosta do Esparta, gostava do esporte e continua gostando. É uma pena que de alguns anos para cá o futebol aqui em São Gonçalo deu uma sumida, mas eu espero que isso é fase também e de repente estaria voltando aí com todo esforço e dando alegria para quem gosta do futebol, né? Pois é, mas pelo visto a adrenalina subia bastante, subia tanto que você me contou uma passagem, achei muito interessante a respeito do cigarro. Como é que foi essa? Como é que era isso? Essa questão do cigarro, bom, eu nunca carreguei cigarro, nunca fumei assim, mas como a Branca fumava, então chegava aqui no Esparta ou lá no Polo Esportivo, tranquilamente eu fumava 10 cigarros, um atrás do outro, e no outro dia eu não pegava mais cigarro. Então não era vício, era de nervo, de tanto torcer, eu fumava 10, 12 cigarros aqui. Fazia parte do momento ali de emoção, né?
Ah, sim, com certeza. A gente ficava no meio de uma turma assim de amigos, então isso influenciava, isso motivava a gente estar torcendo aí. E na época também, eu fiquei só um ano, porque quando o Seixas pediu para substituir ele na presidência, e se não me engano foi nesse ano que o Sparta foi campeão. Eu acho que, se não me engano, foi campeão lá no Arapuá, no Ouro Verde. Exatamente, eu ia te perguntar isso. Você passou por uma época muito importante, muito gloriosa. 88 e 90, foi 2 vezes campeão. Você estava presente, né, nesse momento? Eu estava lá na Arapuá, a hora que na época tinha o Ivanzinho, Tim, Rildo, o Totonho, o Ganga, Zé Rodrigues, o Otávio, tinha o Elinho, tinha uma turma boa aí, tinha muito mais gente. Eu lembro que a gente foi campeão lá e quando a gente chegou aqui perto do Alpa, já tinha uma turma da cidade esperando para fazer a carreata do Alpa para cá. Foi uma festa, né? Isso é bom, são momentos que marcam e como o Pedro falou, a gente já foi vice-campeão, perdeu, né, na época do Pedro. Mas isso faz parte, eu acho que a gente não vive só de momento de glória não, mas tem os altos e baixos na vida. Quer dizer que vocês foram campeões na casa do adversário e no adversário mais assim, pedreira, né, que era o Ouro Verde. Sim, na época, até, se não me engano, o Totonho, ele estava para ser sacado do jogo naquela hora e ele respondeu com, não sei se foi um passe dele ou um movimento dele, que o Sparta fez o gol e foi campeão. Você lembra quem marcou o gol? Foi o Ganga, por acaso? Não estou lembrado quem fez o gol, não. Eu sei que o técnico ia sacar o Totonho e na hora ele fez como que fala, um jogo que marcou. Eu não esqueço, não. Quem que era o técnico? Eu não sei se na época eu não sei quem que era o técnico, não. Não sei se tinha algum técnico contratado, ou, não estou lembrado, não. A gente era assim, fanático demais. Agora, para falar dos jogadores, por exemplo, eu lembro muito bem o Ganga aqui no Sparta. Tinha uns 3, 4 pés de eucalipto do lado de baixo ali, ó. A turma falava que ele não saía da sombra ali, ó. E ele nunca pôs a cabeça na bola também, não. É só no peito e no pé. Quem é que falou que o Ganga não... Foi o doutor Holmes. Como é que é a sua impressão assim, inicial do Ganga? Logo que eu comecei a frequentar o Sparta, eles pediram para me mostrar. Eu passei ali onde é o banco Itaú hoje, ali na praça, era o prédio da Camig, vendia insumo agrícola. E eu passei lá, vi um branquelinho na cabecinha vermelha, eles falaram, isso aí joga no Sparta. Eu olhei e falei, não, você está brincando. O homem tinha preguiça até de abrir o olho para conversar com a gente, mas que a moleza, eu falei, mas esse cara deve ter lombriga até dentro da orelha, não é possível um trem desse. Falei, vou te arrumar uns lombrigueiros para ver que tá. O dia que eu cheguei aqui no campo, que eu vi que aquele cara pegar uma bola, falei, engoli a língua. Falei, que é isso? Que jogava em qualquer time do Brasil, o Ganga, aquela época áurea dele aqui. Até hoje ele ainda bate uma bolinha, a gente vê que o sujeito não desmanchou. Mas teve um jogador aqui que me chamou a atenção uma vez, eu escutando, eu estava de plantão, não podia acompanhar o Sparta, nem Presidente Olegário, e o locutor lá, acho que o locutor deve ter sido contratado pelo time de lá para falar o nome de um sujeito chamado Pneu. Pneu para lá, pneu para cá, pneu para lá, pneu para cá. Eu falei assim, deve ser um baita de um negão esse pneu, que é pneu, né? Não conheço pneu branco. E lá vai pneu, acabou com o jogo pneu, só dava pneu. Quando chega aqui, a gente fazia uma revisão na turma aí na sexta-feira. Quando cheguei, eles me apresentam o pneu, que eu olhei assim, eu falei, não. Eu lembrava o Zenon do Corinthians, menor, branquelo, cabelinho curtinho. Aí eu tinha mandado fazer uns exames. O homem tinha lombriga, tudo quanto é tipo de verme. Mas uma moleza, ficou aqui uns tempos aqui, mas não fez nada pelo Sparta. Eu falei, é daqueles tipos de... Igual quando o cara quer vender um hotel, chama a família, os parentes, tudo, enche o hotel, o comprador vai lá, comprou o hotel, depois fica vendo mosca, né? O pneu foi essa jogada que eles fizeram, porque o pneuzinho ruim. Eles falaram pneu, pensando que era um negão, a gente acostumado com o Tinha, aquela turma aqui, eu falei, vai ser um companheiro do Tinha aqui, né? Um baita do negão, era um branquelinho, que era o tal de pneu. Aí ele foi contratado, mas não deu certo. Ficou aqui uns tempos aqui, não saiu com nada e foi embora. Aqui tinha jogador de Uberaba, tinha o Goiaba. O Goiaba até recentemente eu cheguei lá num prédio, mora um colega meu em Uberaba, fui levar um negócio lá, que eu cheguei na portaria, olhei um monstro de um homem, uma gordura, carecão.
Eu fiquei olhando, falei, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí perguntei para ele, onde viu a placa de São Gotardo, ele olhou em mim e falou assim, Dr. Holmes? Eu falei assim, não é possível. Falei, eu sei que é o Goiaba. Falou, pô, o cara jogava bola demais. Nossa Senhora, jogava aqui no meio de campo, era um espetáculo. Jogava junto com o Ganga? Na época do Ganga, a turma toda aqui, mas que show de bola, viu? Outro também interessante que eu comentei agora mesmo, eu nunca vi na minha vida um chute mais bonito do que o chute que o Carneirinho dava. Ele fazia um barulho que ele batia na bola, parece que ele batia num saco de estopa, aquele barulho surdo, aquele barulhão. E Ave Maria quem tivesse na frente. O homem era violento, tanto no chute como nos carrinhos, né? A hora que eles falavam, esse Carneirinho tá morto. Enquanto ele não tirava de campo, ele não sossegava. Mas aqui teve coisa boa demais, tá doido. Pois é, agora vamos voltar aqui para o Pedro, que participou aí da organização da papelada. Ô Pedro, mas e organizar o time, o plantel para jogar, isso te deu muito trabalho? Porque eu estou pensando assim, você entrou 84, 85 e 4, 5 anos depois o Sparta ganhou um título regional, né? Como é que era essa organização do pessoal, do plantel? A organização do plantel era muito complicado na época, porque você na cidade, por exemplo, você encontrava aí uma meia dúzia de jogador que servia para jogar. Aí e o resto você tinha que trazer de fora. Mas para você trazer de fora custava. Não tinha despesa de viagem, despesa de comida, hotel. E o cara também não ia sair de uma cidade dele para vir aqui para jogar de graça também, né? Só se o cara gostasse demais, né? Então você tinha que pagar. Se pagar naquela época, em 85, se for considerar em dólar, por exemplo, você pagava aí 30, 40 dólares por partido, cada partido que você jogava, né? Mas não era fácil não, porque foi na minha gestão que a gente trouxe o Goiaba, trouxemos o Rio do lado de Campos Alto, o Guiné também de Campos Alto, o Ney. Mas eram jogadores que custava caro para você manter eles aqui. Mas a vantagem é que, como o pessoal de Campos Alto, por exemplo, a gente não tinha despesa de hospedagem, né? E eles vinham no carro deles também, para a gente pagar a gasolina para eles, eles vinham jogar aqui, né? E como é que você descobria esse pessoal? A gente participava de monte de amigos que existiam na região. Inclusive nós tivemos jogador aqui de Pirapora, tivemos jogador de Belo Horizonte, tivemos 3 jogadores que jogavam no Juvenil do Atlético, que nós trouxemos eles aqui para jogar. Mas eram jogadores que era muito difícil, né? Principalmente jovem demais. O pessoal do Juvenil, por exemplo, não tem responsabilidade, né? Eles vêm aqui, à noite saem para gandaia. Então quando chega na hora do jogo não faz nada, né? Então você tem que mandar embora. Então mexer com o jogador não é fácil, não. Muito bem. E Tamil, e você? Você pegou algum atleta que o Pedro te deixou ou você deu uma de Filipão, renovou assim o plantel? O doutor Ramos falou, o Pedro falou aí, realmente é questão de arrebanhar o pessoal para jogar bola aí, e falar jogar a bola mesmo, dedicar, não é fácil não. Tanto é que o Pedro falou de vários aí, o doutor Ramos falou, a gente tinha o Pedrinho também, o Marcelino Riachinho, o próprio Gavião também acho que veio da região de Unaí, aquele lado lá. Então o Zé Humberto veio de Uberaba para cá, né? Então o Goiaba, que o doutor Ramos citou aí, a gente viu ele jogar, era muito bom. A gente tem uma passagem também que o Pedro e o doutor Ramos devem lembrar, do Renatão, do América. Ele ficou só aqui comendo, dormindo e treinando, porque a documentação dele, nunca a gente conseguia acertar a documentação para ele jogar. Então ele jogava só no amistoso. Aí no amistoso, mas não adiantava, porque só treinava. E jogar que é bom, a gente não conseguiu botar ele para jogar. E o mais duro do pessoal aí, o Pedro comentou, é manter o pessoal. E acontecia final de semana, jogava domingo, às vezes 10, 11 horas da noite tinha jogador tocando campainha, né? Você já não podia esperar nada, queria um trocadinho para ir para o boteco, não sei o quê. Então, infelizmente, a diretoria do Sparta ou qualquer outra diretoria sempre sofre com essas questões. Ao invés de envolver profissionalmente, acaba que muita gente começa a aproveitar da oportunidade e usufruir
e acaba assim, deixando o pessoal da diretoria assim, bastante assim, às vezes chateado, magoado, né? E muitos desistem de cuidar das coisas de comunidade, é por isso, né? A bilheteria não segurava as despesas, não? O que a bilheteria representava no orçamento? A bilheteria representava o quê? É viagem, é comprar bola, né? Rede, alimentação na República, como a gente está vendo ali, foi feito aí uma concentraçãozinha ali que os jogadores de fora ficavam dormindo ali, né? Então, tudo isso tinha custo, né? Às vezes adoecia algum atleta, precisava apesar que o Dr. Holmes sempre dava cobertura e até hoje, quando precisa, ele ajuda, mas tem coisas que não dependia só do Dr. Holmes também. Então, envolve várias questões aí, né? Que às vezes o público não sabe. Acho que é fácil tocar, mas coisa de comunidade não é fácil tocar, não. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil aqui para os três. Vocês vão pensando aí no craque, no seu craque, no período que você passou por aqui. Quem que vai falar primeiro? O Holmes já tem o nome? O Holmes já tem a resposta. Para mim é o Ganga. Nunca vi. Igual o Ganga para jogar, nunca vi. Igual o Ganga eu conheci, que ele jogou inclusive com ele. Um primo da minha mulher lá de Garapava, tinha pedido de rolinha, jogar meio de campo. Pôs o Sócrates no bolso, quando o Sócrates era aspirante do Botafogo Ribeirão Preto. Meu sogro tinha um time lá, chamava Floresta, que era a mesma cor do Esparta, verde. E o Ganga chegou a jogar lá, uma época, quando ele estudou na escola agrícola lá. Ele conheceu esse rolinha. Também era um craque daquele da gente ficar queixo caído. Jogava em qualquer time do Brasil. Então, para mim aqui, não teve ninguém igual o Ganga, nunca vi, não. Aqui na região, não. Muito bem, para a gente também não deixar de fora a retaguarda, pode citar porque o Ganga era de frente. E atrás? Ou como goleiro ou zagueiro? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá difícil. O goleiro era o Chiquinho. O Chiquinho foi um dos bons goleiros que eu conheci aqui. Não tinha tamanho, ninguém acreditava que ele era goleiro, mas era um craque irretocável. Para mim ele foi espetacular. Na frente era o Ganga, e o Gavião também gostava demais do Gavião. O Gavião veio para cá, inclusive ficou aí, né? Veio lá de perto da Lagoa da Prata e ficou aí. Mas para mim o craque do time era o Ganga. Tá. Agora vamos passar aqui para o Pedro. Já tem um nome aí na cabeça, Pedro? Para mim, porque não é porque a gente trouxe gente de fora, mas o jogador que foi mais útil para o time aqui na minha gestão que foi o Goiaba. Ele jogava como? Qual que era a posição dele? A posição dele era no meio de campo, né? Atrás, por exemplo, na minha época foi o Zé Rodrigues, que hoje ele se faleceu, né? Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues é de São Gotardo? Não, ele é de Arapuá, né? Tamil, já tem o seu nome aí, tanto na frente quanto atrás? Então o Ganga e o Chiquinho. Você ficou com o Goiaba e o Zé Rodrigues. Igual o Pedro, o Dr. Holmes está falando aí, sem dúvida, o Goiaba na época era um atleta assim, que destacava, mas eu, assim, como ele jogou, assim, não jogou muito tempo aqui, eu acho que o que eu mais presenciei aqui dentro do Esparta, o Ganga, no ataque ele era muito bom, quando ele não tinha preguiça, né? Quando ele não tinha preguiça. Mas era um ser muito habilidoso, ele cruzava muita bola na linha de fundo, aí no meio campo, que, como diz, na minha época que eu convivi, tinha o Totonho, Elinho, o Teotonho, na zaga, o Zé Rodrigues, que foi citado aí, né? Então eu acho que o novo, mas na época que o Esparta foi campeão, uma época aí o Tim foi revelado aqui, lateral direito, né? Ele não tinha habilidade, mas ele era firme. Então o Otávio também, ele na zaga ele era muito firme, não tinha aquela habilidade, mas era um sujeito que sabia posicionar, sabia entrar na bola. Então eu acho que são pessoas, e várias outras pessoas boas que passaram por aqui, que
que a gente não consegue ressaltar todo mundo, mas é mais ou menos isso. Nós falamos de jogadores, de atletas, mas a gente sabe que um time também tem o roupeiro, tem o massagista, tem o médico. Quem, para você, Tamil, você gostaria de citar aqui, que a gente não pode esquecer, inclusive nesse momento tão especial, que nós estamos, a SGTV está promovendo aí uma valorização da memória do Esparta e até que sirva para os jovens aí. Quem que você acha que não poderia deixar de mencionar? Eu acho que o que a gente não consegue lembrar de todo mundo, mas eu acho que os companheiros aqui, o Dr. Gomes, o Pedro, vai complementar. Cada um fala da sua perspectiva, né? Mas a gente não pode esquecer de uma pessoa que sempre esteve aqui, que é o Lazo, né? Que ele sempre esteve aqui no Esparta, fazendo limpeza, cuidando de uma coisa ou outra. Só Osmar, que toda a vida dedicou a Esparta. O roupeiro, como que é? O Chico Alfaiate, né? Que toda a vida acompanhou o Esparta, que eu não lembro dele tá faltando assim. Então aí depois vem a turma que vinha apoiando aí, que não saía aqui do campo, né? Muita gente, Zé César, Donizete, pai do Jair, como chama, o Chico Rosa, tinha os dois não largavam, como chama o pai do Jair Fernandes. Jair Alfaiate? Tinha o Jair Alfaiate, os dois não largavam de nenhum jogo. Então são pessoas que toda a vida eu acho que merece ser lembrado, porque eles deram apoio a vida toda quando eles puderam acompanhar, né? Aí vem a diretoria, né? Dr. Gomes, Pedro, Paulo Assanome, Seiji, Elcio Urbano, Zé Raimundo, o Chico Rosa, não, o Ronaldo Rosa também, toda a vida teve junto com a gente. Então, eu acho que eu até fui um dos que acompanhei menos, né? A gente sempre apoiou, mas... Então, são uma turma aí de torcedores que eu acho que sempre deu força, né? E a população, e os amantes do futebol que sempre deu apoio para a turma aqui. Pedro, e você, quais seriam os seus nomes que o Tamil poderia ter esquecido, que você gostaria de frisar aqui, sem precisar repetir nada, né? Aqui... Só desculpa, cortando, eu queria que o pessoal falasse sobre os personagens, né? A visão de cada um do Chico, Alfaiate, todo mundo aí. Né? O que o Tamil citou, parece que é unanimidade, né? Chico Alfaiate, Osmar, se eu esquecer foi do Giovanni, né? Mas vamos passar então a palavra para o Pedro. O Pedro vai continuar o comentário aqui sobre esse pessoal todo que, de certa forma, está ligado ao Esparta, ou como jogador, ou como participante da diretoria, ou torcedor. Pedro. Na minha época, por exemplo, as coisas que o pessoal mais me ajudou foi o Lazo, que sempre me ajudou muito, o Chico, que era roupeiro. E o que mais me apoiou e me ajudou muito mesmo foi o Marreco. Isso eu não esqueço a vida nenhuma. Porque tudo que você pensar do que aconteceu no Esparta, nos 10 anos que a gente mexeu, de 83 até 2002, por aí, você pode chegar lá e perguntar para o Marreco. Ele é um cara, ele era funcionário da Godiva na época, a gente não saía da loja dele. Todos os problemas que a gente ia lá para discutir com ele lá, ele que dava a sugestão, ele que ajudava, ele que apoiava a gente fazer as coisas, né? Então é um cara que você em momento nenhum você pode esquecer de um cara desse tamanho. E no caso, na época, por exemplo, o Seiji, por exemplo, que foi o cara que acompanhou a gente toda a vida no futebol, ele é um cara que gosta disso, até hoje ele gosta. Eu também gosto, né? Apesar que depois que eu perdi minha perna, parei de jogar e parei de brincar também, que eu não tenho condições de brincar mais. Então, a gente pensa muito, aí tem um monte de gente aí que na época ajudou muito financeiramente. Só que a gente não pode ficar citando porque você acaba se queimando com isso, porque você esquece de um, então é melhor não falar, né? Não, mas pelo menos você lembrou uma pessoa aí muito importante, que é o Marreco, né? Realmente, isso aí eu endosso o Pedro, porque o Marreco toda a vida, né, doutor? O Marreco, o Pedro lembrou muito bem. E a gente não consegue lembrar de todo mundo não, porque é muita gente. O Davi, né, doutor? O Davi também, ele sempre carregava uma sacolinha, machucavam ele entrava correndo com o doutor Gomes, era um massagista, né, doutor? O Davi também toda a vida foi.
Bem, vamos ver se o Dr. Holmes tem algo a acrescentar, algum comentário. Torcedor, por exemplo, símbolo, que eu nunca perdeu um jogo, chovendo ou fazendo sol, ele estava no cantinho dele aqui nessa arquibancada, era o Sociso. Pai do Dalmo, que era estava fazendo fisioterapia, infelizmente perdeu a vida no acidente ali perto de Campos Altos. Mas o Dalmo vinha para cá, quando o Dalmo estava aí de férias, a gente vinha para cá e ficava ali na sexta-feira fazendo revisão do jogador, ver que tinha uma coisa ou outra. Aproveitava, batia uma bolinha com a turma aí, brincando. Mas o Sociso era o torcedor símbolo. Podia estar fazendo o que fosse, e vinha lá da casa dele devagarinho, sentava aqui. Podia estar o sol estourando mamona e ele estava aqui firme. Um também que eu já não posso esquecer, o Iraci. O Iraci, um jeito espetacular. Tinha as fórmulas dele, secreta. Misturava ali, né, junto com aquelas pomadinhas, uns líquidos lá. E falava para mim, doutor, deixa que eu vou dar uma esquentada nesse cara. Eu chegava, ó, Marcelo, que ele ali está assim. Falava, não, deixa comigo. Ele ia lá fazer aquelas massagens e acompanhava a gente. Porque quando caiu um jogador em campo, eu nunca entrei de primeiro. Na arrancada eu nunca entrava em campo. A não ser que a gente visse que fosse um troço grave assim de longe. Mas caiu um jogador, ele entrava, de lá ele fazia um sinal para mim, pode vir, ou senão não precisava de ir, eu não ia. Porque a gente entra aqui, era uma gozação, começava, vai cair aí, barrigudo, era aquela gozação, né? Isso aí sempre teve. Mas o Iraci, um jeito espetacular, dedicou aqui um tempão muito grande no Esparta, como massagista. Então é assim, lembrar de todo mundo, como todo mundo já falou, né? O Lazo, a vida dele é isso aqui, o Lazo do Campo. Ninguém conhece o Lazo por outro nome. Todo mundo conhece ele como o Lazo do Campo. Vai falar o Lazo do Campo, todo mundo sabe quem que é. Então aí, fora aquela turma que o Tamir já citou, o Zé Gordo, o Seiji, essa turma toda aí que participou, o Pedro. Então a gente, mas o Chico Roupeiro é uma figura que tinha que ter até alguma coisa em homenagem a ele aqui, porque eu nunca vi na minha vida uma dedicação também igual para o Esparta, igual foi o Chico. Ele cuidava das coisas do Esparta como se fosse dele. Era aquela loucura. E brigava, e xingava juiz. Eu ficava sempre com ele ali na boca do túnel. Nós ficávamos ali em pé ali assistindo o jogo dali. Então o Chico era ele vivia o Esparta. Ele era o Esparta, o Chico. Então são vários aí que a gente, por citar tudo, realmente vai ficar muita gente. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, até para satisfazer aqui o nosso telespectador. Acontece muito no esporte a questão do doping. Isso existia? Não existiu alguma vez na sua trajetória? Não, o doping que a gente vinha de vez em quando aqui eram umas ressaquinhas braba. O cara manguaçava no sábado e chegava aqui numa ressaca, era só cachaça mesmo. Drogas, trem aqui, eu nunca, nem droga nem doping com esses hormônios, com essas coisas, eu nunca participei, nunca vi, nunca me transpareceu que alguém usasse aqui dentro. Pode ser até que na surdina podia usar, mas não deixava assim transparecer nada. Era só um bafinho assim de azouguezinho da ressaca do sábado, de vez em quando. Doutor, o senhor citou o Iraci aqui como massagista e ele tinha lá as fórmulas secretas. O senhor pode esclarecer melhor isso? Todo músculo, se você aquece um músculo, seja de qualquer forma, com uma compressa de água quente, com uma bolsa, com um infravermelho, você melhora a circulação local naquela região e aquela substância chama catabolito, que provoca dor, que provoca uma contração muscular mais brusca, a circulação circulando com mais atividade, ela vai eliminar esses catabolitos e alivia a dor, relaxa. Então, funcionava desse jeito. Aquele aquecimento, aquela massagem que ele fazia, colocava cânfora, óleo não sei de quê, misturava lá uma coisinha e falava que era umas fórmulas mágicas. E aquilo ali, o final da coisa era o aquecimento do músculo. Então, com isso, ele fazia um relaxamento, fazia um alongamento no jogador e fazia aquela massagem, aquecia e subia para o túnel ali, aquele cheiro que deixava para trás, aquilo ali na cabeça do jogador, aquilo ali era importante demais. Psicologicamente também funcionava, porque o cara sentia que ele estava pronto mesmo para ir para o embate. Então isso aí funciona, por causa do aquecimento. Em última análise é o aquecimento. Entendeu? O Iraci foi um craque do Esparta, o senhor sabe disso, né? Hoje está aí com artrose coxamural, custando andar, coitado. Pois é, última pergunta para despedir aqui dos nossos entrevistados. Algum caso que não pode ser deixar de contar aqui, vocês podem, talvez já tenha na cabeça, não? Pois não, eu tenho que contar essa aqui para o nosso telespectador. Tem algum, Tamil? Contar é difícil, né? Falar assim que essa. O que eu falei é o que aconteceu da briga aqui no Esparta contra o Ouro Verde e a gente foi desclassificado na semifinal aqui. O Chiquinho caído na área ali, o juiz
não apitou, o Zé Rodrigues chutou a bola para a arquibancada e eu acho que era o Bolero, ele deixou cobrar a falta e o Nego, o número 9, pegou a bola, chutou pro gol, o Zé Rodrigues tentou pegar com a mão ainda, não pegou, fez o gol, nós fomos desclassificados. Aí o pau quebrou aqui dentro. Aí era o Nego subindo no alambrado, o Zé César subiu no alambrado, Zé César Silva, a polícia puxou ele para trás, o Zé Gordo queria dar um tiro na boca do polícia ali, por causa do Davi, eu corri atrás de um aqui, o Tim, o Ivan, então foi aquela briga. Então o Zé Gordo, que é, como diz, nosso amigão, foi até chamado na delegacia no outro dia, e chegou lá, em vez de falar, não, eu não falei isso, não fiz isso, ele falou pro delegado que era o doutor Nelson, você está lembrado do doutor Nelson? O Zé Gordo, como ele não gosta de como diz, fugir da raia, o doutor Nelson falou, mas você fez isso, você falou? Falei, e se ele vir aqui, eu repito de novo. Então, são essas cenas assim que a gente não esquece, né? Então, são passagens, mas foi muito bom. Tá aí uma passagem memorável, está registrada aí para nós, né? Lembrou de alguma, Pedro? Eu, praticamente, para comentar a respeito de jogo, de o que aconteceu, eu não tenho nada a falar. A única coisa que eu ainda, não é de hoje que eu vivo cobrando, porque simbolicamente, existe na documentação, perante a Receita Federal, que a documentação do Esparta hoje, inclusive eu sou presidente do Esparta até hoje, porque todo mundo assumiu a diretoria, mas nunca foi feita uma ata, não existe uma ata, não fez um comunicado à Receita Federal. Então você vê, desde 85 até hoje eu sou presidente do Esparta. Então é uma coisa que, isso aí deixa a gente muito magoado com isso, sabe por quê? Porque o pessoal assume as coisas, mas não faz as coisas que tem que ser feitas. Agora, no último caso, por exemplo, na minha ausência, por exemplo, o que vai virar isso aí? Praticamente o Esparta vai acabar morrendo. Está aí um caso memorável que precisa até dar uma solução, né, Roms? Lembrou algum aí, Roms? Não, eu assim, de fato inusitado é aquele que eu já falei, do Wagner, né, que acertou o juiz. E teve um caso, só a título de curiosidade, interessante, foi eu que presenciei, o Guinê lá de Campos Altos, que jogava aqui no Esparta, centroavante, no jogo que nós fizemos aqui com a seleção de Master do Brasil, seleção brasileira de Master, ele trouxe um cara com a filmadorinha, naquela época estava começando as filmadorinhas manual, de portátil, ele trouxe um cara para filmar ele aí, ia jogar. E ele marcou o gol. E na hora do gol o cara estava distraído, conversando com o sujeito, não marcou, não filmou. Uma hora no intervalo ele falou assim, pô, filmou bem meu gol lá? O cara falou, rapaz, acredito que eu estava conversando com um rapaz que não via a jogada, eu não filmei. Ele quase avançou no caboclo, quase bateu nele. Por sorte, acho que a TV São Gotardo estava aqui, não sei quem estava aqui filmando, falou, não, nós filmamos seu gol, depois nós vamos te passar, não lembro mais quem que era. Mas foi um caso ali naquele cantinho ali do vestiário que nós rimos até falar cheio. Esse jogo está nos nossos anais, tá registrado. E eu tenho esse retrato do time do Esparta que jogou naquele jogo, está lá no meu consultório, bem grande lá, exposto lá, a turma lá todinha. Aí foi pelo mais ou menos em 93, 94, por aí. Exatamente. Pois é, registramos aqui vários casos importantes, inclusive o da presidência, que ainda está com o Pedro, aí também nós vamos ter que resolver esse problema. Pois é, terminamos aqui um agradável papo aqui com o Dr. Roms, Pedro e Tamil Sequita. Todos eles fazem parte da história do Esparta, que nós estamos com muita honra registrando aqui na TV São Gotardo.